Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Dispõe sobre o Regulamento Geral previsto na Lei 8.906. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 54, inciso 5 e 78 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, resolve: Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade de Advocacia. Seção 1 da Atividade de Advocacia em geral. Artigo 1º. A atividade de advocacia é exercida com observância da Lei 8.906, Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos Provimentos. Artigo 2º. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Parágrafo único. Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa a que se vincula a junta comercial, ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Artigo 3º. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 4º. A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Parágrafo único. É defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Artigo 5. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto em causas ou questões distintas. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante a linha A, certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais. A linha B, cópia autenticada de atos privativos. A linha C, certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça a função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Artigo 6º. O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando após ao juízo. Artigo 7º. A função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive as instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Artigo 8º. A incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso 2 do Estatuto, não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes dos advogados. Parágrafo 1º. Ficam, entretanto, impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam enquanto durar a investidura. Parágrafo 2º. A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovida pela subseção ou, na sua ausência, pelo Conselho Seccional. Seção 2 da Advocacia Pública. Artigo 9. Exercem a advocacia pública
Os integrantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas, estando obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. Os integrantes da Advocacia Pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Artigo 10. Os integrantes da Advocacia Pública, no exercício de atividade privativa prevista no artigo 1º do Estatuto, sujeitam-se ao regime do Estatuto, deste Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. Seção 3 do advogado empregado. Artigo 11. Compete a sindicato de advogados e, na sua falta, à federação ou confederação de advogados, a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais representativas dos empregadores, nos acordos coletivos celebrados com a empresa empregadora e nos dissídios coletivos, perante a Justiça do Trabalho, aplicáveis às relações de trabalho. Artigo 12. Para os fins do artigo 20 da Lei 8.906, considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas, que excederem a jornada normal de 8 horas diárias. Artigo 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Capítulo 2. Dos direitos e das prerrogativas. Seção 1. Da defesa judicial, dos direitos e das prerrogativas. Artigo 15. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar ou que já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Parágrafo único. O presidente pode designar advogado investido de poderes bastantes para as finalidades deste artigo. Artigo 16. Sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. Artigo 17. Compete ao presidente do Conselho ou da subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade quando configurada hipótese de atentado à garantia legal de exercício profissional, prevista na Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Seção 2 do desagravo público. Artigo 18. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo Conselho competente, de ofício
a seu pedido ou de qualquer pessoa. Parágrafo 1º. Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência ou notoriedade do fato. Parágrafo 2º. O relator pode propor o arquivamento do pedido, se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Parágrafo 3º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao Conselho. Parágrafo 4º. Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada. Parágrafo 5º. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registrada nos assentos do inscrito. Parágrafo 6º. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o escrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho de subseção, com representação do conselho seccional. Parágrafo 7º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Artigo 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Capítulo 3 da inscrição na OAB. Artigo 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho de Subsecção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Parágrafo 1º. É indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, o compromisso referido neste artigo. Parágrafo 2º. A conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição no quadro de advogados. Artigo 21. O advogado pode requerer o registro nos seus assentamentos de fatos comprovados de sua atividade profissional ou cultural, ou a ela relacionados, e de seus serviços prestados à classe, à OAB e ao país. Artigo 22. O advogado
regularmente notificado deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão aplicada em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão, relativa ou não pagamento de anuidades distintas. Artigo 23. O requerente a inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Artigo 24. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNA deve conter o nome completo de cada advogado, o número de inscrição, o conselho seccional e a subseção a que está vinculado, o número de inscrição no CPF, a filiação, o sexo, a data de inscrição na OAB e sua modalidade, a existência de penalidades eventualmente aplicadas, estas em campo reservado, a fotografia, o endereço completo e o número de telefone profissional, o endereço do correio eletrônico e o nome da sociedade de advogados, de que eventualmente faça parte ou esteja associado, e, opcionalmente, o nome profissional, a existência de deficiência de que seja portador, opção para doação de órgãos, registro geral, data e órgão emissor, número do título de eleitor, zona, seção, unidade eleitoral, certificado militar e passaporte. Parágrafo 2º. No cadastro são incluídas igualmente informações sobre o cancelamento das inscrições. Artigo 24-A. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNSA deve conter a razão social, o número de registro perante a seccional, a data do pedido de registro e a do efetivo registro, o prazo de duração, o endereço completo, inclusive telefone e correio eletrônico, nome e qualificação de todos os sócios e as modificações ocorridas em seu quadro social. Parágrafo 2º. Mantendo a sociedade filiais, os dados destas, bem como os números de inscrição suplementar de seus sócios, após averbados no Conselho Seccional, no qual se localiza o escritório sede, serão averbados no CNSA. Parágrafo 3º. São igualmente averbados no CNSA os ajustes de associação ou de colaboração. Parágrafo 4º. São proibidas razões sociais iguais ou semelhantes, prevalecendo a razão social da sociedade com inscrição mais antiga. Parágrafo 5º. Constatando-se semelhança ou identidade de razões sociais, o Conselho Federal da OAB solicitará, de ofício, a alteração da razão social mais recente, caso a sociedade com registro mais recente não requeira a alteração da sua razão social, acrescentando ou excluindo dados que a distinga da sociedade precedentemente registrada. Parágrafo 6º. Verificado o conflito de interesses envolvendo sociedades em razão de identidade ou semelhança de razões sociais, em estados diversos, a questão será apreciada pelo Conselho Federal da OAB, garantindo-se devido processo legal.
Artigo 24b. Aplicam-se ao Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, as normas estabelecidas no provimento número 95 para advogados, assim como as restrições quanto à divulgação das informações nele inseridas. Artigo 25. Os pedidos de transferência de inscrição de advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Artigo 26. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima da qual obriga-se a inscrição suplementar. Capítulo 4. Do estágio profissional. Artigo 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e credenciada em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas, distribuído em 2 ou mais anos. Parágrafo 2º. A complementação da carga horária no total estabelecido no convênio pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas, no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na defensoria pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados, credenciados e fiscalizados pela OAB. Parágrafo 3º. As atividades de estágio ministrado por instituições de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, incluindo a redação de atos processuais e profissionais, as rotinas processuais, a assistência e a atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. Artigo 28. O estágio realizado na Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, é considerado válido para fins de inscrição no quadro de estagiários da OAB. Artigo 29. Os atos de advocacia previsto no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário, inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob responsabilidade do advogado. Inciso 1. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Inciso 2. Obter, junto aos escrivães e chefes de secretarias, certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Inciso 3. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 2º. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Artigo 30. O estágio profissional de advocacia, realizado integralmente fora da instituição de ensino, compreende as atividades fixadas em convênio entre o escritório de advocacia ou entidade que receba o estagiário e a OAB.
Artigo 31. Cada conselho seccional mantém uma comissão de estágio e exame de ordem, a quem incumbe coordenar, fiscalizar e executar as atividades decorrentes do estágio profissional da advocacia. Parágrafo 1º. Os convênios de estágio profissional e suas alterações firmados pelo presidente do conselho ou subseção, quando esta receber delegação de competência, são previamente elaborados pela comissão, que tem poderes para negociá-los com as instituições interessadas. Parágrafo 2º. A comissão pode instituir subcomissões nas subseções. Parágrafo 4º. Compete ao presidente do Conselho Seccional designar a comissão, que pode ser composta por advogados não integrantes do Conselho. Capítulo 5. Da identidade profissional. Artigo 32. São documentos de identidade profissional a carteira e o cartão emitidos pela OAB, de uso obrigatório pelos advogados e estagiários inscritos, para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. O uso do cartão dispensa o da carteira. Artigo 33. A carteira de identidade do advogado, relativa à inscrição originária, tem as dimensões de 7 por 11 e observa os seguintes critérios. Inciso 1. A capa em fundo vermelho contém as armas da República e as expressões Ordem dos Advogados do Brasil e Carteira de Identidade de Advogado. Inciso 2. A primeira página repete o conteúdo da capa, acrescentado da expressão Conselho Seccional e do inteiro teor do artigo 13 do Estatuto. Inciso 3. A segunda página destina-se aos dados de identificação do advogado, na seguinte ordem: número de inscrição, nome, filiação, naturalidade, data do nascimento, nacionalidade, data da colação de grau, data do compromisso e data da expedição, e a assinatura do presidente do Conselho Seccional. Inciso 4. A terceira página é dividida para os espaços de uma foto, 3 por 4 centímetros, da impressão digital e da assinatura do portador. Inciso 5. As demais páginas, em branco e numeradas, destinam-se ao reconhecimento de firma dos signatários e às anotações da OAB, firmadas pelo secretário-geral ou adjunto, incluindo as incompatibilidades e os impedimentos, o exercício de mandatos, as designações para comissões, as funções na OAB, os serviços relevantes à profissão e os dados de inscrição suplementar, pelo Conselho que a deferir. Inciso 6. A última página destina-se à transcrição do artigo 7º do Estatuto. Parágrafo único. O Conselho Seccional pode delegar a competência do secretário-geral ao presidente da subseção. Artigo 34. O cartão de identidade tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identificação pessoal, com as seguintes adaptações, segundo o modelo aprovado pela diretoria do Conselho Federal. Inciso 1. O fundo é de cor branca e a impressão dos caracteres e armas da República de cor vermelha. Inciso 2. O anverso contém os seguintes dados, nessa sequência: Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional D, Identidade de Advogado. Em destaque, número de inscrição, nome, filiação, naturalidade, data do nascimento, data da expedição e assinatura do presidente.
podendo ser acrescentados os dados de identificação de registro geral, de CPF, eleitoral e outros. Inciso 3. O verso destina-se à fotografia, observações e assinatura do portador. Parágrafo 1º. No caso de inscrição suplementar, o cartão é específico, indicando-se número da inscrição suplementar em negrito ou sublinhado. Parágrafo 2º. Os conselhos federal e seccionais podem emitir cartão de identidade para os seus membros e para os membros das subseções, acrescentando abaixo do termo identidade de advogado sua qualificação de conselheiro ou dirigente da OAB e no verso o prazo de validade, coincidente com o mandato. Artigo 35. O cartão de identidade do estagiário tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identidade do advogado, com a indicação de identidade de estagiário em destaque e do prazo de validade, que não pode ultrapassar 3 anos nem ser prorrogado. Parágrafo único. O cartão de identidade do estagiário perde sua validade imediatamente após a prestação do compromisso como advogado. Artigo 36. O suporte material do cartão de identidade é resistente, devendo conter dispositivo para armazenamento de certificado digital. Capítulo 6. Das sociedades de advogados. Artigo 27. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 1º. As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Parágrafo 2º. As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em provimento do Conselho Federal. Artigo 38. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente da razão social, podendo permanecer o nome do sócio falecido se, no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista. Artigo 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados. Artigo 40. Os advogados, sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa, e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos de advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Artigo 41. As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social permitida a existência de sócios gerentes com indicação dos poderes atribuídos. Artigo 42. Podem ser praticados pela sociedade de advogados, com uso da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam privativos de advogado. Artigo 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e procedimentos previstos em provimento do Conselho Federal. Título 2 da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1 dos fins e da organização. Artigo 44. As finalidades da OAB, prevista no artigo 44 do Estatuto,
são cumpridas pelos conselhos federal e seccionais e pelas subseções, de modo integrado, observadas as suas competências específicas. Artigo 45. A exclusividade da representação dos advogados pela OAB, prevista no artigo 44, inciso 2 do Estatuto, não afasta a competência própria dos sindicatos e associações sindicais de advogados quanto à defesa dos direitos peculiares da relação de trabalho do profissional empregado. Artigo 46. Os novos conselhos seccionais serão criados mediante resolução do Conselho Federal. Artigo 47. O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venham a adquirir. Artigo 48. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações do Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Artigo 49. Os cargos da diretoria do Conselho Seccional têm as mesmas denominações atribuídas aos da diretoria do Conselho Federal. Parágrafo único. Os cargos da diretoria da subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados têm as seguintes denominações: presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Artigo 50. Ocorrendo vaga de cargo de diretoria do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, inclusive do presidente, em virtude de perda de mandato, artigo 66 do Estatuto, morte ou renúncia, o substituto é eleito pelo Conselho a que se vincule, dentre os seus membros. Artigo 51. A elaboração das listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários é disciplinada em provimento do Conselho Federal. Artigo 52. A OAB participa dos concursos públicos previstos na Constituição e nas leis, em todas as suas fases, por meio de representante do Conselho competente, designado pelo presidente, incumbindo-lhe apresentar relatório sucinto de suas atividades. Parágrafo único. Incumbe ao representante da OAB velar pela garantia da isonomia e da integridade do certame, retirando-se quando constatar irregularidades ou favorecimentos e comunicando os motivos ao Conselho. Artigo 53. Os conselheiros e dirigentes dos órgãos da OAB tomam posse firmando, juntamente com o presidente, o termo específico, após prestar o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Artigo 54. Compete à diretoria dos Conselhos Federal e seccionais da subseção ou da Caixa de Assistência declarar extinto o mandato, ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 66 do Estatuto, encaminhando ofício ao presidente do Conselho Seccional.
Parágrafo 1º. A diretoria, antes de declarar extinto o mandato, salvo no caso de morte ou renúncia, ouve o interessado no prazo de 15 dias, notificando mediante ofício com aviso de recebimento. Parágrafo 2º. Havendo suplentes de conselheiros, a ordem de substituição é definida no regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Inexistindo suplentes, o Conselho Seccional elege, na sessão seguinte, a data do recebimento de ofício, o Conselho Federal, o diretor do Conselho Seccional, o conselheiro seccional, o diretor da subseção ou o diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, onde se deu a vaga. Parágrafo 4º. Na subseção, onde houver conselho, este escolhe o substituto. Capítulo 2 da Receita. Artigo 55. Aos inscritos na OAB, incumbe o pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional. Parágrafo 1º. As anuidades, contribuições, multas e preços de serviços previstos no caput deste artigo serão fixados pelo Conselho Seccional, devendo seus valores ser comunicados ao Conselho Federal até dia 30 de novembro do ano anterior, salvo um ano em ano eleitoral, quando serão determinadas e comunicadas ao Conselho Federal até dia 31 de janeiro do ano da posse, podendo ser estabelecidos pagamentos em cotas periódicas. Parágrafo 3º. O edital a que se refere o caput do artigo 128 desse regulamento divulgará a possibilidade de parcelamento e o número máximo de parcelas. Artigo 56. As receitas brutas mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas em 60% para a seguinte destinação. Inciso 1, 10% para o Conselho Federal. Inciso 2, 3% para o Fundo Cultural. Inciso 3, 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, regulamentado em provimento do Conselho Federal. Inciso 4, 45% para as despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Os repasses das receitas previstas neste artigo efetuam-se em instituição financeira indicada pelo Conselho Federal em comum acordo com o Conselho Seccional, através de compartilhamento obrigatório, automático e imediato, com destinação em conta corrente específica deste, do Fundo Cultural, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e da Caixa de Assistência dos Advogados, vedado o recebimento na tesouraria do Conselho Seccional, exceto quanto às receitas de preços e serviços, e observados os termos do modelo aprovado pelo diretor tesoureiro do Conselho Federal, sob pena de aplicação do artigo 54, inciso 7, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Parágrafo 2º. O Fundo Cultural será administrado pela Escola Superior de Advocacia mediante deliberação da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. O Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, será administrado por um conselho gestor designado pela diretoria do Conselho Federal. Parágrafo 4º. Os conselhos seccionais elaborarão seus orçamentos anuais, considerando o limite disposto no inciso 4, para a manutenção da sua estrutura administrativa e das subseções, utilizando a margem resultante para a suplementação orçamentária do exercício, caso se faça necessário. Parágrafo 5. Qualquer transferência
de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal. Artigo 57. Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados a metade da receita das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias, nos percentuais previstos no artigo 56 do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Poderão ser deduzidas despesas nas receitas destinadas à Caixa de Assistência, desde que previamente pactuadas. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos da Caixa de Assistência deverá ser devidamente demonstrada nas prestações de contas periódicas do Conselho Seccional, obedecido o disposto no parágrafo 5º do artigo 60 do Regulamento Geral. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, na primeira sessão ordinária do ano, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e das subseções referentes ao exercício anterior, na forma de seu regimento interno. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional elege dentre seus membros uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar a aplicação da receita e opinar previamente sobre a proposta de orçamento anual e as contas. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional pode utilizar os serviços de auditoria independente para auxiliar a Comissão de Orçamentos e Contas. Parágrafo 3º. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e Seccionais encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 59. Deixando o cargo por qualquer motivo no curso do mandato, os presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência e da subseção apresentam de forma sucinta relatório e contas ao seu sucessor. Artigo 60. Os conselhos seccionais aprovarão seus orçamentos anuais para o exercício seguinte até o mês de outubro e o Conselho Federal até a última sessão do ano, permitida a alteração dos mesmos no curso do exercício, mediante justificada necessidade, devidamente aprovada pelos respectivos colegiados. Parágrafo 1º. O orçamento do Conselho Seccional, incluindo as subseções, estima a receita, fixa a despesa e prevê as deduções destinadas ao Conselho Federal, ao Fundo Cultural, ao Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e à Caixa de Assistência, e deverá ser encaminhado mediante cópia até o dia 30 do mês subsequente ao Conselho Federal, podendo o seu diretor-tesoureiro, após análise prévia, devolvê-lo à seccional para os devidos ajustes. Parágrafo 2º. Aprovado o orçamento e, igualmente, as eventuais suplementações orçamentárias, encaminhar-se-á cópia ao Conselho Federal até o dia 10 do mês subsequente, para os fins regulamentares. Parágrafo 3º. O Conselho Seccional, recém-empossado, deverá promover, se necessário, preferencialmente nos 2 primeiros meses de gestão, a formulação do orçamento anual, encaminhando cópia do instrumento respectivo ao Conselho Federal, até o dia 10 do mês de março do ano em curso. Parágrafo 4º. A Caixa de Assistência dos Advogados aprovará seu orçamento para o exercício seguinte, até a última sessão do ano. Parágrafo 5º. O Conselho Seccional
fixa o modelo e os requisitos formais e materiais para o orçamento, o relatório e as contas da Caixa de Assistência e das subseções. Artigo 61. O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais e da diretoria do Conselho Federal, na forma prevista em provimento, são julgados pela Terceira Câmara do Conselho Federal, com recurso para órgão especial. Parágrafo 1º. Cabe à Terceira Câmara fixar os modelos dos orçamentos, balanços e contas da diretoria do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Parágrafo 2º. A Terceira Câmara pode determinar a realização de auditoria independente nas contas do Conselho Seccional, com ônus para este, sempre que constatar a existência de graves irregularidades. Parágrafo 3º. O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais do ano anterior serão remetidos até a Terceira Câmara até o final do quarto mês do ano seguinte. Parágrafo 4º. O relatório, o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal são apreciados pela Terceira Câmara a partir da primeira sessão ordinária do ano seguinte ao do exercício. Parágrafo 5º. Os conselhos seccionais só podem pleitear recursos materiais e financeiros ao Conselho Federal, se comprovadas as seguintes condições: alínea A, remessa de cópia do orçamento e das eventuais suplementações orçamentárias, no prazo estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 60. Alínea B, prestação de contas aprovada na forma regulamentar. Alínea C, repasse atualizado da receita devida ao Conselho Federal, suspendendo-se o pedido em caso de controvérsia, até decisão definitiva sobre a liquidez dos valores correspondentes. Capítulo 3 do Conselho Federal. Seção 1. Da estrutura e do funcionamento. Artigo 62. O Conselho Federal, órgão supremo da OAB, com sede na capital da República, compõe-se de um presidente, dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa e de seus ex-presidentes. Parágrafo 1º. Os ex-presidentes têm direito à voz nas sessões do Conselho, sendo assegurado o direito de voto aos que exerceram mandato antes de 5 de julho de 94 ou em seus exercícios se encontravam naquela data. Parágrafo 2º. O presidente, nas suas relações externas, apresenta-se como presidente nacional da OAB. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Seccional tem lugar reservado junto à delegação respectiva e direito à voz em todas as sessões do Conselho e de suas câmaras. Artigo 63. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a medalha Rui Barbosa podem participar das sessões do Conselho Pleno com direito à voz. Artigo 64. O Conselho Federal atua mediante os seguintes órgãos: Inciso 1. Conselho Pleno. Inciso 2. Órgão especial do Conselho Pleno. Inciso 3. Primeira, segunda e terceira câmaras. Inciso 4. Diretoria. Inciso 5. Presidente. Parágrafo único. Para o desempenho de suas atividades, o Conselho conta também com comissões permanentes definidas em provimento e com comissões temporárias, todas designadas pelo presidente, integradas ou não por conselheiros federais, submetidas a um regime interno único aprovado pela diretoria do Conselho Federal, que o levará ao conhecimento do Conselho Pleno. Artigo 65. No exercício do mandato, o conselheiro federal
atua no interesse da Advocacia Nacional e não apenas no de seus representados diretos. Parágrafo 1º. O cargo de Conselheiro Federal é incompatível com o de membro de outros órgãos da OAB, exceto quando se tratar de ex-presidente do Conselho Federal e do Conselho Seccional, ficando impedido de debater e votar as matérias quando houver participado da deliberação local. Parágrafo 2º. Na apuração da antiguidade do Conselheiro Federal, somam-se todos os períodos do mandato, mesmo que interrompidos. Artigo 66. Considera-se ausente das sessões ordinárias mensais dos órgãos deliberativos do Conselho Federal o conselheiro que, sem motivo justificado, faltar a qualquer uma. Parágrafo único. Compete ao Conselho Federal fornecer ajuda de transporte e hospedagem aos conselheiros federais integrantes das bancadas dos conselhos seccionais que não tenham capacidade financeira para suportar a despesa correspondente. Artigo 67. Os conselheiros federais integrantes de cada delegação, após a posse, são distribuídos pelas 3 câmaras especializadas, mediante deliberação da própria delegação, comunicada ao secretário-geral ou, na falta desta, por decisão do presidente, dando-se preferência ao mais antigo no Conselho e havendo coincidência ao de inscrição mais antiga. Parágrafo 1º. O conselheiro da sua delegação é substituto dos demais, em qualquer órgão do Conselho, nas faltas ou impedimentos ocasionais ou no caso de licença. Parágrafo 2º. Quando estiverem presentes 2 substitutos concomitantemente, a preferência é do mais antigo no Conselho, em caso de coincidência, do que tiver inscrição mais antiga. Parágrafo 3º. A delegação indica seu representante ao órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 68. O voto em qualquer órgão colegiado do Conselho Federal é tomado por delegação em ordem alfabética, seguido dos ex-presidentes presentes, com direito a voto. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria votam como integrantes de suas delegações. Parágrafo 2º. O conselheiro federal opina, mas não participa da votação de matéria de interesse específico da unidade que representa. Parágrafo 3º. Na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal, somente votam os conselheiros federais individualmente. Artigo 69. A seleção das decisões dos órgãos deliberativos do Conselho Federal é periodicamente divulgada em forma de emendário. Artigo 70. Os órgãos deliberativos do Conselho Federal podem cassar ou modificar atos ou deliberações de órgãos ou autoridades da OAB, ouvidos estes e os interessados previamente no prazo de 15 dias, contado do recebimento da notificação, sempre que contrariem o Estatuto, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Artigo 71. Toda matéria pertinente às finalidades e às competências do Conselho Federal da OAB será distribuída automaticamente no órgão colegiado competente a um relator, mediante sorteio eletrônico com inclusão na pauta de sessão seguinte, organizada segundo critério de antiguidade. Parágrafo 1º. Se o relator determinar alguma diligência, o processo é retirado da ordem do dia, figurando em anexo da pauta, com indicação da data do despacho. Parágrafo 2º. Incumbe ao relator
apresentar na sessão seguinte por escrito o relatório, o voto e a proposta de emenda. Parágrafo 3º. O relator pode determinar diligências, requisitar informações, instaurar representação incidental, propor ao presidente a redistribuição da matéria e o arquivamento quando for irrelevante ou impertinente às finalidades da OAB, ou o encaminhamento do processo ao Conselho Seccional competente, quando for de interesse local. Parágrafo 4º. Em caso de inevitável perigo de demora da decisão, pode o relator conceder provimento cautelar, com recurso de ofício ao órgão colegiado, para apreciação preferencial, na sessão posterior. Parágrafo 5º. O relator notifica o Conselho Seccional e os interessados quando forem necessárias suas manifestações. Parágrafo 6º. Compete ao relator manifestar-se sobre as desistências, prescrições, decadências e intempestividades dos recursos para a decisão do presidente do órgão colegiado. Artigo 72. O processo será redistribuído automaticamente caso o relator, após a inclusão em pauta, não o apresente para julgamento na sessão seguinte ou quando, fundamentadamente, e no prazo de 5 dias a contar do recebimento dos autos, declinar da relatoria. Parágrafo 1º. O presidente do colegiado competente poderá deferir a prorrogação do prazo de apresentação do processo para julgamento estipulado no caput, por uma sessão mediante requerimento por escrito e fundamentado do relator. Parágrafo 2º. Redistribuído o processo, caso os autos encontrem-se com o relator, o presidente do órgão colegiado determinará sua devolução à secretaria em até 5 dias. Artigo 73. Em caso de matéria complexa, o presidente designa uma comissão em vez de relator individual. Parágrafo único. A comissão escolhe um relator e delibera coletivamente, não sendo considerados os votos minoritários para fins de relatório e voto. Seção 2 do Conselho Pleno. Artigo 74. O Conselho Pleno é integrado pelos conselheiros federais de cada delegação e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Artigo 75. Compete ao Conselho Pleno de deliberar em caráter nacional sobre propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB. Artigo 44, inciso 1 do Estatuto. Sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitadas as competências privativas dos demais órgãos deliberativos do Conselho Federal, fixadas neste Regulamento Geral. E ainda, inciso 1, eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal, em caso de vacância. Inciso 2, regular, mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Inciso 3, instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. Parágrafo único. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão especial quando o presidente atribuir-lhes caráter de urgência e grande relevância. Artigo 76. As proposições e os requerimentos deverão ser oferecidos por escrito, cabendo ao relator apresentar relatório e voto na sessão seguinte, acompanhados de ementa do acórdão. Parágrafo 1º. Do Conselho Pleno.
O presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão. Parágrafo 2º. Quando a proposta importar despesas não previstas no orçamento, pode ser apreciada apenas depois de ouvido o diretor tesoureiro, quando as disponibilidades financeiras para sua execução. Artigo 77. O voto da delegação é de sua maioria, havendo divergência entre seus membros, considerando-se invalidado em caso de empate. Parágrafo 1º. O presidente não integra a delegação de sua unidade federativa de origem e não vota, salvo em caso de empate. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes empossados antes de 5 de julho de 94 têm direito de voto equivalente ao de uma delegação em todas as matérias, exceto na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal. Artigo 78. Para editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos e para intervir nos conselhos seccionais é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Parágrafo único. Para as demais matérias, prevalece o quórum de instalação e de votação estabelecido neste Regulamento Geral. Artigo 79. A proposta que implique baixar normas gerais de competência do Conselho Pleno ou encaminhar projeto legislativo ou emendas aos poderes competentes somente pode ser deliberada se o relator ou a comissão designada elaborar o texto normativo a ser remetido aos conselheiros juntamente com a convocação da sessão. Parágrafo 1º. Antes de apreciar proposta de texto normativo, o Conselho Pleno delibera sobre a admissibilidade da relevância da matéria. Parágrafo 2º. Admitida a relevância, o Conselho passa a decidir sobre o conteúdo da proposta do texto normativo, observado os seguintes critérios. Alínea A. Procede-se à leitura de cada dispositivo, considerando aprovado se não houver destaque levantado por qualquer membro ou encaminhado por conselho seccional. Alínea B. Havendo destaque, sobre ele manifesta-se apenas aquele que o levantou e a comissão relatora ou o relator, seguindo-se a votação. Parágrafo 3º. Se vários membros levantarem destaque sobre o mesmo ponto controvertido, um dentre eles é eleito como porta-voz. Parágrafo 4º. Se o texto for totalmente rejeitado ou prejudicado pela rejeição, o presidente designa relator ou comissão revisora para redigir outro. Artigo 80. A OAB pode participar e colaborar em eventos internacionais de interesse da advocacia, mas somente se associa a organismos internacionais que congreguem entidades congêneres. Parágrafo único. Os conselhos seccionais podem representar a OAB em geral ou os advogados brasileiros em eventos internacionais ou no exterior, quando autorizados pelo presidente nacional. Artigo 81. Constatando grave violação do Estatuto ou deste Regulamento Geral, a diretoria do Conselho Federal notifica o Conselho Seccional para apresentar defesa e, havendo necessidade, designa representantes para promover verificação ou sindicância, submetendo o relatório ao Conselho Pleno. Parágrafo 1º. Se o relatório concluir pela intervenção, notifica-se o Conselho Seccional para apresentar defesa por escrito e oral perante o Conselho Pleno, no prazo e tempo fixados pelo presidente. Parágrafo 2º.
Se o Conselho Pleno decidir pela intervenção, fixa prazo determinado, que pode ser prorrogado, cabendo à diretoria designar diretoria provisória. Parágrafo 3º. Ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Seccional para a sindicância ou no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Artigo 82. As indicações de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submetem-se ao juízo prévio de admissibilidade da diretoria para aferição da relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais, e, sendo admitidas, observam o seguinte procedimento. Inciso 1. O relator, designado pelo presidente, independentemente da decisão da diretoria, pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípio constitucional violados pelo ato normativo. Inciso 2. Aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo presidente do Conselho Federal. Inciso 3. Cabe à assessoria do Conselho acompanhar o andamento da ação. Parágrafo 1º. Em caso de urgência que não possa aguardar a sessão ordinária do Conselho Pleno ou durante o recesso do Conselho Federal, a diretoria decide quanto ao mérito ad referendum daquele. Parágrafo 2º. Quando a indicação for subscrita por Conselho Seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da diretoria. Artigo 83. Compete à Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal opinar previamente nos pedidos para a criação, reconhecimento e credenciamento dos cursos jurídicos, referidos no artigo 54, inciso 15 do Estatuto. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional, em cuja área de atuação situar-se a instituição de ensino superior interessada, será ouvido preliminarmente nos processos que tratem das matérias referidas neste artigo, devendo a seu respeito manifestar-se no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. A manifestação do Conselho Seccional terá em vista especialmente os seguintes aspectos. Alínea A. A verossimilhança do projeto pedagógico do curso em face da realidade local. Alínea B. A necessidade social da criação do curso, aferida em função dos critérios estabelecidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal. Alínea C. A situação geográfica do município sede do curso, com indicação de sua população e das condições de desenvolvimento cultural e econômico que apresente, bem como da distância em relação ao município mais próximo onde haja curso jurídico. A linha D. As condições atuais das instalações físicas destinadas ao funcionamento do curso. A linha E. A existência de biblioteca como acervo adequado, a que tenham acesso direto os estudantes. Parágrafo 3º. A manifestação do Conselho Seccional deverá informar sobre cada um dos itens mencionados no parágrafo anterior, abstendo-se, porém, de opinar conclusivamente sobre a conveniência ou não da criação do curso. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional encaminhará sua manifestação diretamente à Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal, dela não devendo fornecer
cópia à instituição interessada ou a terceiro, antes do pronunciamento final do Conselho Federal. Seção 3. Do órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 84. O órgão especial é composto por um conselheiro federal, integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo vice-presidente e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Parágrafo único. O presidente do órgão especial, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade, no caso de empate. Artigo 85. Compete ao órgão especial deliberar, privativamente e em caráter irrecorrível, sobre: inciso 1. Recurso contra decisões das câmaras, quando não tenham sido unânimes, ou sendo unânimes, contrariem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 2. Recurso contra decisões unânimes das turmas, quando estas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 3. Recurso contra decisões do presidente ou da diretoria do Conselho Federal e do presidente do órgão especial. Inciso 4. Consultas escritas, formuladas em tese, relativas às matérias de competência das câmaras especializadas ou à interpretação do Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos provimentos, devendo todos os conselhos seccionais ser cientificados do conteúdo das respostas. Inciso 5. Conflitos ou divergências entre órgãos da OAB. Inciso 6. Determinação ao Conselho Seccional competente para instaurar processo, quando em autos ou peças submetidos ao conhecimento do Conselho Federal, encontrar fato que constitua infração disciplinar. Parágrafo 1º. Os recursos ou órgão especial podem ser manifestados pelo presidente do Conselho Federal, pelas partes ou pelos recorrentes originários. Parágrafo 2º. O relator pode propor ao presidente do órgão especial o arquivamento da consulta, quando não se revestir de caráter geral, ou não tiver pertinência com as finalidades da OAB, ou o seu encaminhamento ao Conselho Seccional, quando a matéria for de interesse local. Artigo 86. A decisão do órgão especial constitui orientação dominante da OAB sobre a matéria, quando consolidada em súmula publicada na imprensa oficial. Seção 4. Das Câmaras. Artigo 87. As câmaras são presididas, inciso 1, a primeira pelo secretário-geral, inciso 2, a segunda pelo secretário-geral adjunto, inciso 3, a terceira pelo tesoureiro. Parágrafo 1º. Os secretários das câmaras são designados, dentre seus integrantes, por seus presidentes. Parágrafo 2º. Nas suas faltas e impedimentos, os presidentes e secretários das câmaras são substituídos pelos conselheiros mais antigos e, havendo coincidência, pelos de inscrição mais antiga. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade, no caso de empate. Artigo 88. Compete à primeira Câmara, inciso 1,
decidir os recursos sobre a linha A, atividade de advocacia e direitos e prerrogativas dos advogados e estagiários. A linha B, inscrição nos quadros da OAB. A linha C, incompatibilidades e impedimentos. Inciso 2. Expedir resoluções regulamentando o exame de ordem, para garantir sua eficiência e padronização nacional, ouvida a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Inciso 3. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 4. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Inciso 5. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando em autos ou peças submetidas ao seu julgamento tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 6. Julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Artigo 89. Compete à segunda Câmara, inciso 1, decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares. Inciso 2. Promover, em âmbito nacional, a ética do advogado, juntamente com os tribunais de ética e disciplina, editando resoluções regulamentares ao Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 4. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Inciso 5. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo, quando em autos ou peças submetidas ao seu julgamento tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 6. Julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Inciso 7. Eleger dentre seus integrantes os membros da Corregedoria do Processo Disciplinar, em número máximo de 3, com atribuição em caráter nacional de orientar e fiscalizar a tramitação dos processos disciplinares de competência da OAB, podendo, para tanto, requerer informações e realizar diligências, elaborando relatório anual dos processos em trâmite no Conselho Federal e nos conselhos seccionais e subseções. Artigo 89-A. A segunda Câmara será dividida em 3 turmas, entre elas repartindo-se com igualdade os processos recebidos pela Secretaria. Parágrafo 1º. Na composição das turmas, que se dará por ato do presidente da segunda Câmara, será observado o critério de representatividade regional, de sorte a nelas estarem presentes todas as regiões do país. Parágrafo 2º. As turmas serão presididas pelo conselheiro presente de maior antiguidade no Conselho Federal, admitindo-se o revezamento a critério de seus membros, salvo a turma integrada pelo presidente da segunda Câmara, que será por ele presidida. Parágrafo 3º. Das decisões não unânimes das turmas caberá recurso para o Pleno da segunda Câmara. Parágrafo 4º. No julgamento do recurso, o relator ou qualquer membro da turma poderá propor que esta o afete ao Pleno da Câmara, em vista da relevância ou especial complexidade da matéria versada, podendo proceder do mesmo modo quando suscitar questões de ordem que impliquem a adoção de procedimentos comuns
pelas turmas. Artigo 90. Compete à Terceira Câmara, inciso 1, decidir os recursos relativos à estrutura, aos órgãos e ao processo eleitoral da OAB. Inciso 2. Decidir os recursos sobre sociedades de advogados, advogados associados e advogados empregados. Inciso 3. Apreciar os relatórios anuais e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Inciso 4. Suprir as omissões ou regulamentar as normas aplicáveis às caixas de assistência dos advogados, inclusive mediante resoluções. Inciso 5. Modificar ou cancelar de ofício ou a pedido de qualquer pessoa dispositivo do regimento interno do Conselho Seccional que contrarie o Estatuto ou este Regulamento Geral. Inciso 6. Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 7. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Inciso 8. Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo, quando em autos ou peças submetidas ao seu julgamento tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 9. Julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Seção 5 das sessões. Artigo 91. Os órgãos colegiados do Conselho Federal reúnem-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, em sua sede no Distrito Federal, nas datas fixadas pela diretoria. Parágrafo 1º. Em caso de urgência ou no período de recesso janeiro, o presidente ou um terço das delegações do Conselho Federal pode convocar sessão extraordinária. Parágrafo 2º. A sessão extraordinária, em caráter excepcional e de grande relevância, pode ser convocada para local diferente da sede do Conselho Federal. Parágrafo 3º. As convocações para as sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da ata da sessão anterior e dos demais documentos necessários. Parágrafo 4º. Mediante prévia deliberação do Conselho Pleno, poderá ser dispensada a realização da sessão ordinária do mês de julho, sem prejuízo da regular fruição dos prazos processuais e regulamentares. Artigo 92. Para instalação e deliberação dos órgãos e colegiados do Conselho Federal da OAB, exige-se a presença de metade das delegações, salvo nos casos de quórum qualificado, previsto neste Regulamento Geral. Parágrafo 1º. A deliberação é tomada pela maioria de votos dos presentes. Parágrafo 2º. Comprova-se a presença pela assinatura no documento próprio, sob controle do secretário da sessão. Parágrafo 3º. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum por chamada. Parágrafo 4º. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença não justificada ao presidente, é contada para o efeito de perda do mandato. Artigo 93. Nas sessões, observa-se a seguinte ordem. Inciso 1. Verificação do quórum e abertura. Inciso 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Inciso 3. Comunicações do presidente. Inciso 4. Ordem do dia. Inciso 5. Expediente e comunicações dos presentes.
Parágrafo único. A ordem dos trabalhos ou da pauta pode ser alterada pelo presidente em caso de urgência ou de pedido de preferência. Artigo 94. O julgamento de qualquer processo ocorre do seguinte modo: inciso 1. Leitura do relatório, do voto e da proposta de ementa do órgão, todos escritos pelo relator. Inciso 2. Sustentação oral pelo interessado ou seu advogado, no prazo de 15 minutos, tendo o respectivo processo preferência no julgamento. Inciso 3. Discussão da matéria, dentro do prazo máximo fixado pelo presidente, não podendo cada conselheiro fazer uso da palavra mais de uma vez, nem por mais de 30 minutos, salvo se lhe for concedida a prorrogação. Inciso 4. Votação da matéria, não sendo permitidas questões de ordem ou justificativa oral de voto, precedendo as questões prejudiciais e preliminares às de mérito. Inciso 5. A votação da matéria será realizada mediante chamada em ordem alfabética das bancadas, iniciando-se com a delegação integrada pelo relator do processo em julgamento. Inciso 6. Proclamação do resultado pelo presidente, com leitura da súmula da decisão. Parágrafo 1º. As partes, os apartes, só serão admitidos quando concedidos pelo orador. Não será admitido a parte, alínea A, a palavra do presidente, alínea B, ao conselheiro que estiver suscitando questão de ordem. Parágrafo 2º. Se durante a discussão o presidente julgar que a matéria é complexa e não se encontra suficientemente esclarecida, suspende o julgamento, designando o revisor para a sessão seguinte. Parágrafo 3º. A justificação escrita do voto pode ser encaminhada à Secretaria até 15 dias após a votação da matéria. Parágrafo 4º. O conselheiro pode pedir preferência para antecipar seu voto se necessitar ausentar-se justificadamente da sessão. Parágrafo 5º. O conselheiro pode eximir-se de votar se não tiver assistido à leitura do relatório. Parágrafo 6º. O relatório e o voto do relator, na ausência deste, são lidos pelo secretário. Parágrafo 7º. Vencido o relator, o autor do voto vencedor lavra o acórdão. Artigo 95. O pedido justificado de vista por qualquer conselheiro, quando não for em mesa, não adia discussão, sendo deliberado como preliminar, antes da votação da matéria. Parágrafo único. A vista concedida é coletiva, permanecendo os autos do processo na Secretaria, com envio de cópias aos que as solicitarem, devendo a matéria ser julgada na sessão ordinária seguinte, com preferência sobre as demais, ainda que ausentes o relator ou o conselheiro requerente. Artigo 96. As decisões coletivas são formalizadas em acórdãos, assinados pelo presidente e pelo relator e publicadas. Parágrafo 1º. As manifestações gerais do Conselho Pleno podem dispensar a forma de acórdão. Parágrafo 2º. As ementas têm numeração sucessiva e anual, relacionada ao órgão deliberativo. Artigo 97. As pautas e decisões
são publicadas na imprensa oficial ou comunicadas pessoalmente aos interessados e afixadas em local de fácil acesso na sede do Conselho Federal. Seção 6 da Diretoria do Conselho Federal. Artigo 98. O presidente é substituído em suas faltas, licenças e impedimentos pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro, sucessivamente. Parágrafo 1º. O vice-presidente, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro substituem-se nessa ordem, em suas faltas e impedimentos ocasionais, sendo o último substituído pelo conselheiro federal mais antigo, e havendo coincidência de mandatos pelo de inscrição mais antiga. Parágrafo 2º. No caso de licença temporária, o diretor é substituído pelo conselheiro designado pelo presidente. Parágrafo 3º. No caso de vacância de cargo da diretoria, em virtude de perda de mandato, morte ou renúncia, o sucessor é eleito pelo Conselho Pleno. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas atividades, a diretoria contará também com 2 representantes institucionais permanentes, cujas funções serão exercidas por conselheiros federais, por ela designados, ad referendo do Conselho Pleno, destinadas ao acompanhamento dos interesses da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 99. Compete à diretoria, coletivamente, inciso 1, dar execução às deliberações dos órgãos deliberativos do Conselho. Inciso 2. Elaborar e submeter à terceira Câmara, na forma e prazo estabelecidos neste Regulamento Geral, o orçamento anual da receita e da despesa, o relatório anual, o balanço e as contas. Inciso 3. Elaborar estatística anual dos trabalhos e julgados do Conselho. Inciso 4. Distribuir e redistribuir as atribuições e competências entre seus membros. Inciso 5. Elaborar e aprovar o plano de cargos e salários e a política de administração de pessoal do Conselho propostos pelo secretário-geral. Inciso 6. Promover assistência financeira aos órgãos da OAB em caso de necessidade comprovada e de acordo com previsão orçamentária. Inciso 7. Definir critérios para despesas com transporte e hospedagem dos conselheiros, membros das comissões e convidados. Inciso 8. Alienar ou onerar bens móveis. Inciso 9. Resolver os casos omissos no Estatuto e no Regulamento Geral, ad referendo do Conselho Pleno. Artigo 100. Compete ao Presidente. Inciso 1. Representar a OAB em geral e os advogados brasileiros, no país e no exterior, em juízo ou fora dele. Inciso 2. Representar o Conselho Federal em juízo ou fora dele. Inciso 3. Convocar e presidir o Conselho Federal e executar suas decisões. Inciso 4. Adquirir, onerar e alienar bens imóveis, quando autorizado, e administrar o patrimônio do Conselho Federal juntamente com o tesoureiro. Inciso 5. Aplicar penas disciplinares no caso de infração cometida no âmbito do Conselho Federal. Inciso 6. Assinar com o tesoureiro cheques e ordens de pagamento. Inciso 7. Executar e fazer executar o Estatuto e a legislação complementar.
Artigo 101. Compete ao vice-presidente, inciso 1, presidir o órgão especial e executar suas decisões. Inciso 2. Executar as atribuições que lhe forem cometidas pela diretoria ou delegadas por portaria pelo presidente. Artigo 102. Compete ao secretário-geral, inciso 1, presidir a primeira Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Dirigir todos os trabalhos de secretaria do Conselho Federal. Inciso 3. Secretariar as sessões do Conselho Pleno. Inciso 4. Manter sob sua guarda e inspeção todos os documentos do Conselho Federal. Inciso 5. Controlar a presença e declarar perda de mandato dos conselheiros federais. Inciso 6. Executar a administração do pessoal do Conselho Federal. Inciso 7. Emitir certidões e declarações do Conselho Federal. Artigo 103. Compete ao secretário-geral adjunto, inciso 1, presidir a segunda Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Organizar e manter o Cadastro Nacional dos Advogados e Estagiários, requisitando os dados e informações necessários aos conselhos seccionais e promovendo as medidas necessárias. Inciso 3. Executar as atribuições que lhe forem cometidas pela diretoria ou delegadas pelo secretário-geral. Inciso 4. Secretariar o órgão especial. Artigo 104. Compete ao tesoureiro, inciso 1, presidir a terceira Câmara e executar suas decisões. Inciso 2. Manter sob sua guarda os bens e valores e o almoxarifado do Conselho. Inciso 3. Administrar a tesouraria, controlar e pagar todas as despesas autorizadas e assinar cheques e ordens de pagamento com o presidente. Inciso 4. Elaborar a proposta de orçamento anual, o relatório, os balanços e as contas mensais e anuais da diretoria. Inciso 5. Propor à diretoria a tabela de custas do Conselho Federal. Inciso 6. Fiscalizar e cobrar as transferências devidas pelos conselhos seccionais ao Conselho Federal, propondo à diretoria a intervenção nas tesourarias dos inadimplentes. Inciso 7. Manter inventário dos bens móveis e imóveis do Conselho Federal, atualizado anualmente. Inciso 8. Receber e dar quitação dos valores recebidos pelo Conselho Federal. Parágrafo 1º. Em casos imprevistos, o tesoureiro pode realizar despesas não constantes do orçamento anual, quando autorizadas pela diretoria. Parágrafo 2º. Cabe ao tesoureiro propor à diretoria o regulamento para aquisições de material de consumo e permanente. Capítulo 4. Do Conselho Seccional. Artigo 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto no artigo 57 e 58 do Estatuto, inciso 1, cumprir o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 54 do Estatuto. Inciso 2, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento das subseções. Inciso 3, intervir parcial ou totalmente nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, ou e quando constatar grave violação do Estatuto, deste Regulamento Geral e do regimento interno do Conselho Seccional. Inciso 4. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de sua diretoria e dos demais órgãos executivos e deliberativos da diretoria ou do Conselho de Subseção e da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, contrários ao Estatuto, ao Regulamento Geral, aos provimentos, ao Código de Ética e Disciplina,
ao seu regimento interno e às suas resoluções. Inciso 5. Ajuizar após deliberação. A linha A. Ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. A linha B. Ação civil pública, para a defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos e individuais homogêneos. A linha C. Mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. A linha D. Mandado de injunção, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único. O ajuizamento é decidido pela diretoria, no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Artigo 106. Os conselhos seccionais são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados com inscrição concedida, observado os seguintes critérios. Inciso 1. Abaixo de 3.000 inscritos, até 30 membros. Inciso 2. A partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo, completo de 3.000 inscritos, até o total de 80 membros. Parágrafo 1º. Cabe ao Conselho Seccional, observado o número da última inscrição concedida, fixar o número de seus membros, mediante resolução sujeita a referendo do Conselho Federal, que aprecie a base de cálculo e reduza o excesso, se houver. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional, a delegação do Conselho Federal, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, a diretoria e o Conselho da Subseção podem ter suplentes, eleitos na chapa vencedora em número fixado entre a metade e o total de conselheiros titulares. Parágrafo 3º. Não se inclui no cálculo da composição dos elegíveis ao Conselho seus ex-presidentes e o presidente do Instituto dos Advogados. Artigo 107. Todos os órgãos vinculados ao Conselho Seccional reúnem-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro, em suas sedes, e para a sessão de posse no mês de janeiro do primeiro ano do mandato. Parágrafo 1º. Em caso de urgência ou nos períodos de recesso, janeiro, os presidentes dos órgãos ou um terço dos seus membros podem convocar sessão extraordinária. Parágrafo 2º. As convocações para sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da data de sessão anterior e dos demais documentos necessários. Artigo 108. Da aprovação ou alteração do regimento interno do Conselho, de criação e intervenção em Caixa de Assistência dos Advogados e subseções e para aplicação da pena de exclusão de inscrito é necessário quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Parágrafo 1º. Para as demais matérias exige-se quórum de instalação e deliberação de metade dos membros de cada órgão deliberativo, não se computando no cálculo os ex-presidentes presentes, com direito a voto. Parágrafo 2º. A deliberação é tomada pela maioria dos votos dos presentes, incluindo os ex-presidentes com direito a voto. Parágrafo 3º. Comprova-se a presença pela assinatura no documento próprio, sob controle do secretário da sessão. Parágrafo 4º. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum por chamada. Parágrafo 5º. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença não justificada ao presidente, é contada para efeito de perda do mandato. Artigo 109. O Conselho Seccional pode dividir-se em órgãos deliberativos e instituir comissões especializadas para melhor desempenho de suas atividades.
Parágrafo 1º. Os órgãos do Conselho podem receber a colaboração gratuita de advogados não conselheiros, inclusive para instrução processual, considerando-se função relevante em benefício da advocacia. Parágrafo 2º. No Conselho Seccional e na subseção que disponha de conselho, é obrigatória a instalação e funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Orçamento e Contas e da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Parágrafo 3º. Os suplentes podem desempenhar atividades permanentes e temporárias, na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. As câmaras e os órgãos julgadores em que se dividirem os conselhos seccionais para o exercício das respectivas competências serão integradas exclusivamente por conselheiros eleitos, titulares ou suplentes. Artigo 110. Os relatores dos processos em tramitação no Conselho Seccional têm competência para a instrução, podendo ouvir depoimentos, requisitar documentos, determinar diligências e propor o arquivamento ou outra providência porventura cabível ao presidente do órgão colegiado competente. Artigo 111. O Conselho Seccional fixa tabela de honorários advocatícios definindo as referências mínimas e as proporções quando for o caso. Parágrafo único. A tabela é amplamente divulgada entre os inscritos e encaminhada ao Poder Judiciário para os fins do artigo 22 do Estatuto. Artigo 112. O exame de ordem será regulamentado por provimento editado pelo Conselho Federal. Parágrafo 1º. O exame de ordem é organizado pela Coordenação Nacional de Exame de Ordem, na forma de provimento do Conselho Federal. Parágrafo 2º. As comissões de estágio e exame de ordem dos conselhos seccionais compete fiscalizar a aplicação da prova e verificar o preenchimento dos requisitos exigidos dos examinandos, quando dos pedidos de inscrição, assim como difundir as diretrizes e defender a necessidade do exame de ordem. Artigo 113. O regimento interno do Conselho Seccional define o procedimento de intervenção total ou parcial nas subseções e na caixa de assistência dos advogados, observados os critérios estabelecidos neste regulamento geral, para a intervenção no Conselho Seccional. Artigo 114. Os conselhos seccionais definem nos seus regimentos internos a composição, o modo de eleição e o funcionamento dos tribunais de ética e disciplina, observado os procedimentos do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais de ética e disciplina, inclusive seus presidentes, são eleitos na primeira sessão ordinária, após a posse dos conselhos seccionais, dentre os seus integrantes ou advogados de notável reputação ético-profissional, observado os mesmos requisitos para a eleição do conselho seccional. Parágrafo 2º. O mandato dos membros dos tribunais de ética e disciplina tem a duração de 3 anos. Parágrafo 3º. Ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 66 do Estatuto, o membro do Tribunal de Ética e Disciplina perde o mandato antes do seu término, cabendo ao Conselho Seccional eleger o substituto. Capítulo 5. Das subseções. Artigo 115. Compete às subseções dar cumprimento às finalidades previstas no artigo 61 do Estatuto e nesse Regulamento Geral. Artigo 116.
O Conselho Seccional fixa, em seu orçamento anual, dotações específicas para as subseções e as repassa segundo programação financeira aprovada ou em duodécimos. Artigo 117. A criação de subseção depende, além da observância dos requisitos estabelecidos no regimento interno do Conselho Seccional, de estudo preliminar de viabilidade realizado por comissão especial designada pelo presidente do Conselho Seccional, incluindo o número de advogados efetivamente residentes na base territorial, a existência de comarca judiciária, o levantamento e a perspectiva do mercado de trabalho, o custo de instalação e de manutenção. Artigo 118. A resolução do Conselho Seccional que criar a subseção deve: inciso 1. Fixar sua base territorial. Inciso 2. Definir os limites de suas competências e autonomia. Inciso 3. Fixar a data da eleição da diretoria e do conselho, quando for o caso, e o início do mandato, com o encerramento coincidente com o do conselho seccional. Inciso 4. Definir a composição do conselho da subseção e suas atribuições, quando for o caso. Parágrafo 1º. Cabe à diretoria do conselho seccional encaminhar cópia da resolução ao Conselho Federal, comunicando a composição da diretoria e do conselho. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria da subseção integram seu conselho, que tem o mesmo presidente. Artigo 119. Os conflitos de competência entre subseções e entre estas e o conselho seccional são por este decididos com recurso voluntário ao Conselho Federal. Artigo 120. Quando a subseção dispuser de conselho, o presidente deste designa um de seus membros como relator para instruir processo de inscrição no quadro da OAB para os residentes em sua base territorial, ou processo disciplinar, quando o fato tiver ocorrido na sua base territorial. Parágrafo 1º. Os relatores dos processos em tramitação na subseção têm competência para instrução, podendo ouvir depoimentos, requisitar documentos, determinar diligências e propor o arquivamento ou outra providência ao presidente. Parágrafo 2º. Concluída a instrução do pedido de inscrição, o relator submete parecer prévio ao Conselho de Subseção, que pode ser acompanhado pelo relator do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Concluída a instrução do processo disciplinar, nos termos previstos no Estatuto e no Código de Ética e Disciplina, o relator emite parecer prévio, o qual, se homologado pelo Conselho da Subseção, é submetido ao julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 4º. Os demais processos, até mesmo os relativos à atividade da advocacia, incompatibilidades e impedimentos, obedecem a procedimento equivalente. Capítulo 6. Das caixas de assistência dos advogados. Artigo 121. As caixas de assistência dos advogados são criadas mediante aprovação e registro de seus estatutos pelo Conselho Seccional. Artigo 122. O Estatuto da Caixa define as atividades da diretoria e a sua estrutura organizacional. Parágrafo 1º. A Caixa pode contar com departamentos específicos, integrados por profissionais designados por sua diretoria. Parágrafo 2º. O plano de empregos e salários do pessoal da Caixa é aprovado por sua diretoria e homologado pelo Conselho Seccional. Artigo 123.
A assistência aos inscritos na OAB é definida no Estatuto da Caixa e está condicionada a: inciso 1, regularidade do pagamento pelo inscrito da anuidade à OAB. Inciso 2, carência de 1 ano após o deferimento da inscrição. Inciso 3, disponibilidade de recursos da Caixa. Parágrafo único. O Estatuto da Caixa pode prever a dispensa dos requisitos de que cuidam os incisos 1 e 2 em casos especiais. Artigo 124. A Seguridade Complementar pode ser implementada pela Caixa, segundo dispuser seu estatuto. Artigo 125. As caixas promovem entre si convênios de colaboração e execução de suas finalidades. Artigo 126. A Coordenação Nacional das Caixas, por elas mantida, composta de seus presidentes, é órgão de assessoramento do Conselho Federal da OAB para a Política Nacional de Assistência e Seguridade dos Advogados, tendo seu coordenador direito à voz nas sessões, em matéria e elas pertinente. Artigo 127. O Conselho Federal pode constituir fundos nacionais de seguridade e assistência dos advogados, coordenados pelas caixas, ouvidos os conselhos seccionais. Capítulo 7. Das eleições. Artigo 128. O Conselho Seccional, até 45 dias antes da data da votação, no último ano do mandato, convocará os advogados inscritos para a votação obrigatória, mediante edital resumido publicado na imprensa oficial, da qual constarão, dentre outros, os seguintes itens. Inciso 1. Dia da eleição. Na segunda quinzena de novembro, dentro do prazo contínuo de 8 horas, com início fixado pelo Conselho Seccional. Inciso 2. Prazo para registro das chapas na Secretaria do Conselho até 30 dias antes da votação. Inciso 3. Modo de composição da chapa, incluindo o número de membros do Conselho Seccional. Inciso 4. Prazo de 3 dias úteis, tanto para impugnação das chapas quanto para a defesa, após o encerramento do prazo do pedido de registro, e de 5 dias úteis para a decisão da Comissão Eleitoral. Inciso 5. Nominata dos membros da Comissão Eleitoral escolhida pela diretoria. Inciso 6. Locais de votação. Inciso 7. Referência a este capítulo do Regulamento Geral, cujo conteúdo estará à disposição dos interessados. Parágrafo 1º. O edital define se as chapas concorrentes às subseções são registradas nestas ou na secretaria do próprio Conselho. Parágrafo 2º. Cabe aos conselhos seccionais promover ampla divulgação das eleições em seus meios de comunicação, não podendo recusar a publicação em condições de absoluta igualdade do programa de todas as chapas. Parágrafo 3º. Mediante requerimento escrito formulado pela chapa e assinado por seu representante legal, dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, esta fornecerá, em 72 horas, listagem atualizada, com nome e endereço postal dos advogados. Parágrafo 4º. A listagem a que se refere o parágrafo 3º será fornecida mediante o pagamento das taxas fixadas pelo Conselho Seccional, não se admitindo mais que um requerimento por chapa concorrente. Artigo 128-A. A diretoria do Conselho Federal, no mês de fevereiro do ano das eleições, designará Comissão Eleitoral Nacional, composta por 5 advogados e presidida preferencialmente por conselheiro federal,
que não seja candidato, como órgão deliberativo encarregado de supervisionar, com função correcional e consultiva, as eleições seccionais e a eleição para a diretoria do Conselho Federal. Artigo 129. A comissão eleitoral é composta de 5 advogados, sendo um presidente que não integrem qualquer das chapas concorrentes. Parágrafo 1º. A comissão eleitoral utiliza os serviços das secretarias do Conselho Seccional e das subsecções, com o apoio necessário de suas diretorias, convocando ou atribuindo tarefas aos respectivos servidores. Parágrafo 2º. No prazo de 5 dias úteis após a publicação do edital de convocação das eleições, qualquer advogado pode arguir a suspeição de membro da comissão eleitoral, a ser julgada pelo Conselho Seccional. A comissão eleitoral pode designar subcomissões para auxiliar suas atividades nas subseções. Parágrafo 4º. As mesas eleitorais são designadas pela comissão eleitoral. Parágrafo 5º. A diretoria do Conselho Seccional pode substituir os membros da comissão eleitoral quando comprovadamente não estejam cumprindo suas atividades, em prejuízo da organização e da execução das eleições. Artigo 130. Contra a decisão da comissão eleitoral, cabe recurso ao Conselho Seccional no prazo de 15 dias e deste para o Conselho Federal no mesmo prazo, ambos sem efeito suspensivo. Parágrafo único. Quando a maioria dos membros do Conselho Seccional estiver concorrendo às eleições, o recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral será encaminhado diretamente ao Conselho Federal. Artigo 131. São admitidas a registro apenas chapas completas, que deverão atender ao mínimo de 30% e ao máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, com indicação dos candidatos aos cargos de diretoria do Conselho Seccional, de conselheiros seccionais, de conselheiros federais, de diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e de suplentes, se houver, sendo vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa. Parágrafo 1º. O percentual mínimo previsto no caput deste artigo poderá ser alcançado levando-se em consideração a chapa completa, compreendendo os cargos de titular e de suplência, não sendo obrigatória a observância em cargos específicos ou de diretoria, incluindo a do Conselho Federal. Parágrafo 2º. Para o alcance do percentual mínimo previsto no caput deste artigo, observar-se-á o arredondamento de fração para cima, considerando-se o número inteiro de vagas subsequente. Parágrafo 3º. É facultativa a observação do percentual mínimo previsto neste artigo nas subseções que não possuam conselho. Parágrafo 4º. O requerimento de inscrição dirigido ao presidente da comissão eleitoral é subscrito pelo candidato a presidente e por 2 outros candidatos à diretoria, contendo o nome completo, número de inscrição na OAB, endereço profissional de cada candidato, com indicação do cargo a que concorre, acompanhado das autorizações escritas dos integrantes da chapa. Parágrafo 5. Somente integra a chapa o candidato que, cumulativamente, alínea A, seja advogado regularmente inscrito na respectiva seccional da OAB com inscrição principal ou suplementar. Alínea B.
esteja em dia com as anuidades. A linha C. Não ocupe cargos ou funções incompatíveis com a advocacia, referidos no artigo 28 do Estatuto, em caráter permanente ou temporário, ressalvado o disposto no artigo 83 da mesma lei. A linha D. Não ocupe cargos ou funções dos quais possa ser exonerável ad nutum, mesmo que compatíveis com a advocacia. A linha E. Não tenha sido condenado em definitivo por qualquer infração disciplinar, salvo ser reabilitado pela OAB, ou não tenha representação disciplinar em curso, já julgada procedente por órgão do Conselho Federal. A linha F. Exerça efetivamente a profissão há mais de 5 anos, excluído o período de estagiário, sendo facultado à comissão eleitoral exigir a devida comprovação. A linha G. Não esteja em débito com a prestação de contas ao Conselho Federal, na condição de dirigente do Conselho Seccional ou da Caixa de Assistência dos Advogados, responsável pelas referidas contas, ou não tenha tido prestação de contas rejeitada após a apreciação do Conselho Federal, com o trânsito em julgado nos 8 anos seguintes. A linha H. Com contas rejeitadas, segundo o disposto na linha A do inciso 2 do artigo 7º do Provimento 101 de 2003, ressarcir o dano apurado pelo Conselho Federal sem prejuízo do cumprimento do prazo de 8 anos previsto na linha G. A linha I. Não integre listas com processo em tramitação para provimento de cargos nos tribunais judiciais ou administrativos. Parágrafo 6º. A Comissão Eleitoral publica no quadro de avisos das secretarias do Conselho Seccional e das subsecções a composição das chapas, com o registro requerido, para fins de impugnação por qualquer advogado inscrito. Parágrafo 7º. A Comissão Eleitoral suspende o registro da chapa incompleta ou que inclua candidato inelegível na forma do parágrafo 5, concedendo ao candidato a presidente do Conselho Seccional prazo improrrogável de 5 dias úteis para sanar a irregularidade, devendo a Secretaria e a Tesouraria do Conselho ou da subseção prestar as informações necessárias. Parágrafo 8º. A chapa é registrada com denominação própria, observada a preferência pela ordem de apresentação dos requerimentos, não podendo as seguintes utilizar termos, símbolos ou expressões iguais ou assemelhados. Parágrafo 9. Em caso de desistência, morte ou inelegibilidade de qualquer integrante da chapa, a substituição pode ser requerida sem alteração da cédula única já composta, considerando-se votado o substituído. Parágrafo 10. Os membros dos órgãos da OAB, no desempenho de seus mandatos, podem neles permanecer se concorrerem às eleições. Artigo 131-A. São condições de elegibilidade ser candidato advogado inscrito na seccional com inscrição principal ou suplementar em efetivo exercício há mais de 5 anos e estar em dia com as anuidades na data de protocolo do pedido de registro da candidatura, considerando-se regulares aqueles que parcelaram seus débitos e estão adimplentes, com a quitação das parcelas. Parágrafo 1º. O candidato deverá comprovar sua adimplência junto à OAB, por meio de apresentação de certidão da seccional onde é candidato. Parágrafo 2º. Sendo candidato inscrito em várias seccionais,
deverá ainda, quando da inscrição da chapa na qual concorrer, declarar sob a sua responsabilidade e sob as penas legais que se encontra adimplente, com todas elas. Parágrafo 3º. O período de 5 anos estabelecido no caput deste artigo é o que antecede imediatamente a data da posse, computado continuamente. Artigo 131-B. Desde o pedido de registro da chapa, poderá ser efetuada doação para a campanha por advogados, inclusive candidatos, sendo vedada a doação por pessoas físicas que não sejam advogados e por qualquer empresa ou pessoa jurídica, sob pena de indeferimento de registro ou cassação do mandato. Parágrafo 1º. Será obrigatória a prestação de contas de campanha por parte das chapas concorrentes, devendo ser fixado pelo Conselho Federal o limite máximo de gastos. Parágrafo 2º. Também será fixado pelo Conselho Federal o limite máximo de doações para as campanhas eleitorais por parte de quem não é candidato. Artigo 132. A votação será realizada através de urna eletrônica, salvo comprovada impossibilidade, devendo ser feita no número atribuído a cada chapa, por ordem de inscrição. Parágrafo 1º. Caso não seja adotada a votação eletrônica, a cédula eleitoral será única, contendo as chapas concorrentes na ordem em que forem registradas, com uma só quadrícula ao lado de cada denominação e agrupadas em colunas, observada a seguinte ordem. Inciso 1. Denominação da chapa e nome do candidato a presidente em destaque. Inciso 2. Conselheiros seccionais. Inciso 3. Inciso 4. Conselheiros federais. Inciso 5. Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 6. Suplentes. Parágrafo 2º. Nas subseções não sendo adotado o voto eletrônico, além da cédula referida neste capítulo, haverá outra cédula para as chapas concorrentes à diretoria da subseção e do respectivo conselho, se houver, observando-se idêntica forma. Parágrafo 3º. O conselho seccional, ao criar conselho de subseção, fixará na resolução a data da eleição suplementar, regulando-a segundo as regras deste capítulo. Parágrafo 4º. Os eleitos ao primeiro conselho de subseção complementam o prazo do mandato da diretoria. Artigo 133. Perderá o registro a chapa que praticar ato de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação, ou for diretamente beneficiada, ato esse que se configura por, inciso 1, propaganda transmitida por meio de emissora de televisão ou rádio, permitindo-se entrevistas e debates com os candidatos. Inciso 2, propaganda por meio de outdoors, ou com emprego de carros de som ou assemelhados. Inciso 3, propaganda na imprensa a qualquer título, ainda que gratuita, que exceda por edição a 1/8 de página de jornal padrão e a 1/4 de página de revista ou tabloide, não podendo exceder ainda a 10 edições. Inciso 4. Uso de bens imóveis e móveis pertencentes à OAB. A administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou de serviços por estes custeados em benefício de chapa ou de candidato,
ressalvados os espaços da ordem, que devam ser realizados indistintamente pelas chapas concorrentes. Inciso 5. Por candidato ou chapa de anuidades de advogados ou fornecimento de quaisquer outros tipos de recursos financeiros ou materiais que possam desvirtuar a liberdade do voto. Inciso 6. Utilização de servidores da OAB em atividades de campanha eleitoral. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral, que só poderá ter início após o pedido de registro da chapa, tem como finalidade apresentar e debater propostas e ideias relacionadas às finalidades da OAB e os interesses da advocacia, sendo vedada a prática de atos que visem a exclusiva promoção pessoal de candidatos e ainda a abordagem de temas de modo a comprometer a dignidade da profissão e da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ofender a honra à imagem de candidatos. Parágrafo 2º. A propaganda antecipada ou proibida importará em notificação de advertência a ser expedida pela comissão eleitoral competente para que, em 24 horas, seja suspensa sob pena de aplicação de multa correspondente ao valor de 1 até 10 anuidades. Parágrafo 3º. Havendo recalcitrância ou reincidência, a comissão eleitoral procederá à abertura de procedimento de indeferimento ou cassação de registro da chapa ou do mandato, se já tiver sido eleita. Parágrafo 4º. Se a comissão eleitoral entender que qualquer ato configure infração disciplinar, deverá notificar aos órgãos correcionais competentes da OAB. Parágrafo 5. É vedada, inciso 1, no período de 15 dias antes da data das eleições, a divulgação de pesquisa eleitoral. Inciso 2. No período de 30 dias antes da data das eleições, a regularização da situação financeira de advogado perante a OAB para torná-lo apto a votar. Inciso 3. No período de 60 dias antes das eleições, a promoção pessoal de candidatos na inauguração de obras e serviços da OAB. Inciso 4. No período de 90 dias antes da data das eleições, a concessão ou distribuição a seccionais e subsecções por dirigente, candidato ou chapa de recursos financeiros, salvo os destinados ao pagamento de despesas de pessoal e de custeio ou decorrentes de obrigações e de projetos pré-existentes, bem como de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, ressalvados os casos de reposição e a convolução de débitos em auxílios financeiros, salvo quanto a obrigações e a projetos pré-existentes. Parágrafo 6º. Quando qualquer chapa pode representar a comissão eleitoral relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias para que promova a apuração do abuso. Parágrafo 7º. Cabe ao presidente da comissão eleitoral, de ofício ou mediante representação, até a proclamação do resultado do pleito, instaurar processo e determinar a notificação da chapa representada, por intermédio de qualquer dos candidatos à diretoria do Conselho, ou, se for o caso, da subseção, para que apresente defesa no prazo de 5 dias, acompanhada de documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 8º. Pode o presidente da comissão eleitoral determinar à representada que suspenda o ato impugnado, se entender relevante o fundamento e necessária a medida para preservar a normalidade e legitimidade do pleito, cabendo o recurso à comissão eleitoral,
no prazo de 3 dias. Parágrafo 9. Apresentada ou não a defesa, a comissão eleitoral procede, se for o caso, à instrução do processo, pela requisição de documentos e a oitiva de testemunhas, no prazo de 3 dias. Parágrafo 10. Encerrada a dilação probatória, as partes terão prazo comum de 2 dias para a apresentação das alegações finais. Parágrafo 11. Findo o prazo de alegações finais, a comissão eleitoral decidirá em no máximo 2 dias, notificando as partes da decisão, podendo para isso valer-se do uso de fax. Parágrafo 12. A decisão que julgar procedente à representação implica no cancelamento de registro da chapa representada e, se for o caso, da anulação dos votos com a perda do mandato de seus componentes. Parágrafo 13. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos, a eleição estará prejudicada, convocando-se outra no prazo de 30 dias. Parágrafo 14. Os candidatos da chapa que tiverem dado causa à anulação da eleição não podem concorrer no pleito que se realizar em complemento. Parágrafo 15. Ressalvado o disposto do parágrafo 7º deste artigo, os prazos correm em secretaria, publicando-se no quadro de avisos do Conselho Seccional ou da subseção, se for o caso, os editais relativos aos atos do processo eleitoral. Artigo 134. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. O eleitor faz prova de sua legitimação apresentando seu cartão ou a carteira de identidade de advogado, a cédula de identidade RG, a carteira nacional de habilitação CNH, a carteira de trabalho e previdência social CTPS ou o passaporte e o comprovante de quitação com a OAB, suprível por listagem atualizada da Tesouraria, do Conselho ou da subseção. Parágrafo 2º. O eleitor na cabine indevasável deverá optar pela chapa de sua escolha, na urna eletrônica ou na cédula fornecida e rubricada pelo presidente da mesa eleitoral. Parágrafo 3º. Não pode o eleitor suprir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula, sob pena de nulidade do voto. Parágrafo 4º. O advogado com inscrição suplementar pode exercer opção de voto, comunicando ao Conselho onde tenha inscrição principal. Parágrafo 5º. O eleitor somente pode votar no local que lhe for designado, sendo vedada a votação em trânsito. Parágrafo 6º. Na hipótese de voto eletrônico, adotar-se-ão, no que couber, as regras estabelecidas na legislação eleitoral. Parágrafo 7º. A transferência do domicílio eleitoral para exercício do voto somente poderá ser requerida até às 18 horas do dia anterior à publicação do edital de abertura do período eleitoral da respectiva seccional, observado o artigo 10 do Estatuto e ressalvadas os casos do parágrafo 4º do artigo 134 do Regulamento Geral e dos novos inscritos. Artigo 135. Encerrada a votação, as mesas receptoras apuram os votos das respectivas urnas, nos mesmos locais ou em outros designados pela comissão eleitoral, preenchendo e assinando os documentos dos resultados e entregando todo o material à comissão eleitoral ou à subcomissão. Parágrafo 1º.
as chapas concorrentes podem credenciar até 2 fiscais para atuar alternadamente junto a cada mesa eleitoral e assinar os documentos dos resultados. Parágrafo 2º. As impugnações promovidas pelos fiscais são registradas nos documentos dos resultados pela mesa para decisão da comissão eleitoral ou de sua subcomissão, mas não prejudicam a contagem de cada urna. Parágrafo 3º. As impugnações devem ser formuladas às mesas eleitorais sob pena de preclusão. Artigo 136. Concluída a totalização da apuração pela comissão eleitoral, esta proclamará o resultado, lavrando ata encaminhada ao Conselho Seccional. Parágrafo 1º. São considerados eleitos os integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos proclamada vencedora pela comissão eleitoral, sendo empossados no primeiro dia do início de seus mandatos. Parágrafo 2º. A totalização dos votos relativos às eleições para a diretoria da subseção e do Conselho, quando houver, é promovida pela subcomissão eleitoral, que proclama o resultado, lavrando ata encaminhada à subseção e ao Conselho Seccional. Artigo 137. A eleição para a diretoria do Conselho Federal observa o disposto no artigo 67 do Estatuto. Parágrafo 1º. O requerimento de registro das candidaturas a ser apreciado pela diretoria do Conselho Federal deve ser protocolado ou postado com endereçamento ao presidente da entidade. Inciso 1. De 31 de julho a 31 de dezembro do ano anterior à eleição, para registro de candidatura à presidência, acompanhado das declarações de apoio de no mínimo 6 conselhos seccionais. Inciso 2. Até 31 de dezembro do ano anterior à eleição, para registro de chapa completa com assinaturas, nomes, números de inscrição na OAB e comprovantes de eleição para o Conselho Federal dos candidatos aos demais cargos da diretoria. Parágrafo 2º. Os recursos interpostos nos processos de registro das chapas serão decididos pelo Conselho Pleno do Conselho Federal. Parágrafo 3º. A diretoria do Conselho Federal concederá o prazo de 5 dias úteis para a correção de eventuais irregularidades sanáveis. Parágrafo 4º. O Conselho Federal confecciona as cédulas únicas, com indicação dos nomes das chapas dos respectivos integrantes e dos cargos a que concorrem, na ordem em que forem registradas. Parágrafo 5º. O eleitor indica seu voto assinalando a quadrícula ao lado da chapa escolhida. Parágrafo 6º. Não pode o eleitor suprimir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula, sob pena de nulidade do voto. Artigo 137-A. A eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal será realizada às 19 horas do dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição nas seccionais. Parágrafo 1º. Comporão o colégio eleitoral os conselheiros federais eleitos no ano anterior nas respectivas seccionais. Parágrafo 2º. O colégio eleitoral será presidido pelo mais antigo dos conselheiros federais eleitos e, em caso de empate, o de inscrição mais antiga, o qual designará um dos membros como secretário. Parágrafo 3º. O colégio eleitoral reunir-se-á no plenário do Conselho Federal, devendo os seus membros ocupar as bancadas dos respectivos unidades federadas. Parágrafo 4º. Instalada a sessão, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros federais eleitos, será feita a distribuição da cédula de votação
a todos os eleitores, incluído o presidente. Parágrafo 5. As cédulas serão rubricadas pelo presidente e pelo secretário-geral e distribuídas entre todos os membros presentes. Parágrafo 6º. O colégio eleitoral contará com serviços de apoio de servidores do Conselho Federal, especificamente designados pela diretoria. Parágrafo 7. As cédulas deverão ser recolhidas mediante o chamamento dos representantes de cada uma das unidades federadas, observada a ordem alfabética, devendo ser depositadas em urna colocada na parte central e à frente da mesa, após o que o eleitor deverá assinar lista de frequência, sob guarda do secretário-geral. Parágrafo 8. Imediatamente após a votação, será feita a apuração dos votos por comissão de 3 membros, designada pelo presidente, dela não podendo fazer parte eleitor da mesma unidade federada dos integrantes das chapas. Parágrafo 9. Será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples do colegiado, presente metade mais um dos eleitores. Parágrafo 10. No caso de nenhuma das chapas atingir a maioria indicada no parágrafo 9, haverá outra votação, na qual concorrerão as 2 chapas mais votadas, repetindo-se a votação até que a maioria seja atingida. Parágrafo 11. Proclamada a chapa eleita, será suspensa a reunião para elaboração da ata, que deverá ser lida, discutida e votada, considerada aprovada se obtiver a maioria de votos dos presentes. As impugnações serão apreciadas imediatamente pelo Colégio Eleitoral. Artigo 137b. Os membros do colegiado tomarão posse para o exercício do mandato trienal de conselheiro federal, em reunião realizada no plenário presidida pelo presidente do Conselho Federal após prestarem o respectivo compromisso. Artigo 137c. Na ausência de normas expressas no Estatuto e neste regulamento ou em provimento, aplica-se supletivamente no que couber à legislação eleitoral. Capítulo 8. Das notificações e dos recursos. Artigo 137d. A notificação inicial para apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento enviada para o endereço profissional ou residencial, constante do cadastro do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, resumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. Parágrafo 2º. Frustrada a entrega da notificação de que trata o caput deste artigo, será a mesma realizada através de edital a ser publicado na imprensa oficial do Estado. Parágrafo 3º. Quando se tratar de processo disciplinar, a notificação inicial, feita através de edital, deverá respeitar o sigilo de que trata o artigo 72, parágrafo 2º da Lei 8.906 de 94, dele não podendo constar qualquer referência de que se trate de matéria disciplinar, constando apenas o nome completo do advogado, o seu número de inscrição e a observação de que ele deverá comparecer à sede do Conselho Seccional ou da subseção para tratar de assunto do seu interesse. Parágrafo 4º. As demais notificações no curso do processo disciplinar serão feitas através de correspondência, na forma prevista no caput deste artigo ou através de publicação
na imprensa oficial do Estado ou da União, quando se tratar de processo em trâmite perante o Conselho Federal, devendo as publicações observarem que o nome do representado deverá ser substituído pelas suas respectivas iniciais, indicando-se o nome completo do seu procurador ou o seu, na condição de advogado, quando postular em causa própria. Parágrafo 5. A notificação de que trata o inciso 23 do artigo 34 da Lei 8.906 será feita na forma prevista no caput deste artigo ou através de edital coletivo publicado na imprensa oficial do Estado. Artigo 138. À exceção dos embargos de declaração, os recursos são dirigidos ao órgão julgador superior competente, embora interpostos perante a autoridade ou órgão que proferiu a decisão recorrida. Parágrafo 1º. O juízo de admissibilidade é do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, não podendo a autoridade ou órgão recorrido rejeitar o encaminhamento. Parágrafo 2º. O recurso tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses previstas no Estatuto. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração são dirigidos ao relator da decisão recorrida, que lhes pode negar seguimento, fundamentadamente, se os tiver por manifestação protelatórios, intempestivos ou carentes dos pressupostos legais para interposição. Parágrafo 4º. Admitindo os embargos de declaração, o relator os colocará em mesa para julgamento independentemente de inclusão em pauta ou publicação na primeira sessão seguinte, salvo justificado impedimento. Parágrafo 5. Não cabe recurso contra as decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º. Artigo 139. O prazo para qualquer recurso é de 15 dias, contados do primeiro dia útil seguinte, seja da publicação da decisão na imprensa oficial, seja da data do recebimento da notificação, anotada pela secretaria do órgão da OAB ou pelo agente dos Correios. Parágrafo 1º. O recurso poderá ser interposto via facsímile ou similar, devendo o original ser entregue até 10 dias da data de interposição. Parágrafo 2º. Os recursos poderão ser protocolados nos conselhos seccionais ou nas subseções nos quais se originaram os processos correspondentes, devendo o interessado indicar a quem recorre e remeter cópia integral da peça, no prazo de 10 dias, ao órgão julgador superior competente, via sistema postal rápido, facsímile ou correio eletrônico. Parágrafo 3º. Durante o período de recesso do Conselho da OAB, que proferiu a decisão recorrida, os prazos são suspensos, reiniciando-se no primeiro dia útil após o seu término. Artigo 140. O relator, ao constatar intempestividade ou ausência dos pressupostos legais para a interposição do recurso, profere despacho indicando ao presidente do órgão julgador o indeferimento liminar, devolvendo-se o processo ao órgão recorrido para executar a decisão. Parágrafo único. Contra a decisão do presidente referida neste artigo, cabe recurso voluntário ao órgão julgador. Artigo 141. Se o relator da decisão recorrida também integrar o órgão julgador superior, fica neste impedido de relatar o recurso. Artigo 142. Quando a decisão, inclusive dos conselhos seccionais, conflitar com orientação de órgão colegiado superior, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Artigo 143.
Contra a decisão do presidente ou da diretoria da subseção, cabe recurso ao conselho seccional, mesmo quando houver conselho na subseção. Artigo 144. Contra a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso em plenário ou órgão especial equivalente do Conselho Seccional. Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Seccional disciplina o cabimento dos recursos no âmbito de cada órgão julgador. Artigo 144-A. Para a formação do recurso interposto contra a decisão de suspensão preventiva de advogado, artigo 77 da Lei nº 8.906, dever-se-á juntar cópia integral dos autos da representação disciplinar, permanecendo o processo na origem para cumprimento da pena preventiva e tramitação final, nos termos do artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. Capítulo 9. Das conferências e dos colégios de presidentes. Artigo 145. A Conferência Nacional dos Advogados é órgão consultivo máximo do Conselho Federal, reunindo-se trienalmente no segundo ano do mandato, tendo por objetivo o estudo e o debate das questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB e ao congraçamento dos advogados. Parágrafo 1º. As conferências dos advogados dos Estados e do Distrito Federal são órgãos consultivos dos conselhos seccionais, reunindo-se trienalmente no segundo ano do mandato. Parágrafo 2º. No primeiro ano do mandato do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, decidem-se a data, o local e o tema central da conferência. Parágrafo 3º. As conclusões das conferências têm caráter de recomendação aos conselhos correspondentes. Artigo 146. São membros das conferências, inciso 1, efetivos, os conselheiros e presidentes dos órgãos da OAB presentes, os advogados e estagiários inscritos na conferência, todos com direito a voto. Inciso 2. Convidados as pessoas a quem a comissão organizadora conceder tal qualidade, sem direito a voto, salvo se for advogado. Parágrafo 1º. Os convidados expositores e membros dos órgãos da OAB têm identificação especial durante a conferência. Parágrafo 2º. Os estudantes de direito, mesmo inscritos como estagiários na OAB, são membros ouvintes, escolhendo um porta-voz entre os presentes em cada sessão da conferência. Artigo 147. A conferência é dirigida por uma comissão organizadora, designada pelo presidente do Conselho, por ele presidida e integrada pelos membros da diretoria e outros convidados. Parágrafo 1º. O presidente pode desdobrar a comissão organizadora em comissões específicas, definindo suas composições e atribuições. Parágrafo 2º. Cabe à comissão organizadora definir a distribuição do temário, os nomes dos expositores, a programação dos trabalhos, os serviços de apoio e infraestrutura e o regimento interno da conferência. Artigo 148. Durante o funcionamento da conferência, a comissão organizadora é representada pelo presidente, com poderes para cumprir a programação estabelecida e decidir as questões ocorrentes e os casos omissos. Artigo 149. Os trabalhos da conferência desenvolvem-se em sessões plenárias, painéis ou outros modos de exposição ou atuação dos participantes. Parágrafo 1º. As sessões são dirigidas por um presidente e um relator
escolhidos pela comissão organizadora. Parágrafo 2º. Quando as sessões se desenvolvem em forma de painéis, os expositores ocupam a metade do tempo total e a outra metade é destinada aos debates e votação de propostas ou conclusões pelos participantes. Parágrafo 3º. É facultado aos expositores submeter as suas conclusões à aprovação dos participantes. Artigo 150. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais é regulamentado em provimento. Parágrafo único. O Colégio de Presidentes das Subseções é regulamentado no regimento interno do Conselho Seccional. Título 3 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 151. Os órgãos da OAB não podem se manifestar sobre questões de natureza pessoal, exceto em caso de homenagem a quem tenha prestado relevantes serviços à sociedade e à advocacia. Parágrafo único. As salas e dependências dos órgãos da OAB não podem receber nomes de pessoas vivas ou inscrições estranhas às suas finalidades, respeitadas as situações já existentes, na data da publicação deste Regulamento Geral. Artigo 142. A Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. Parágrafo único. A medalha só pode ser concedida uma vez, no prazo do mandato do Conselho, e será entregue ou homenageado em sessão solene. Artigo 153. Os estatutos das caixas criadas anteriormente ao advento do Estatuto serão a ele adaptados e submetidos ao Conselho Seccional no prazo de 120 dias, contado da publicação deste Regulamento Geral. Artigo 154. Os provimentos editados pelo Conselho Federal complementam este Regulamento Geral no que não sejam com ele incompatíveis. Parágrafo único. Todas as matérias relacionadas à ética do advogado, às infrações e sanções disciplinares e ao processo disciplinar são regulamentadas pelo Código de Ética e Disciplina. Artigo 155. Os conselhos seccionais, até o dia 31 de dezembro de 2007, adotarão os documentos de identidade profissional na forma prevista nos artigos 32 a 36 deste regulamento. Parágrafo 1º. Os advogados inscritos até a data de implementação a que se refere o caput deste artigo deverão substituir os cartões de identidade até 31 de janeiro de 2009. Parágrafo 2º. Facultar-se-á ao advogado inscrito até 31 de dezembro de 1997 o direito de usar e permanecer exclusivamente com a carteira de identidade, desde que até 31 de dezembro de 1999 assim solicite formalmente. Parágrafo 3º. O pedido de uso e permanência da carteira de identidade que impede a concessão de uma nova deve ser anotado no documento profissional, como condição de sua validade. Parágrafo 4º. Salvo nos casos previstos neste artigo, findos os prazos nele fixados, os atuais documentos perderão a validade, mesmo que permaneçam em poder de seus portadores. Artigo 156. Os processos em pauta para julgamento das câmaras reunidas serão apreciados pelo órgão especial, a ser instalado na primeira sessão após a publicação deste Regulamento Geral, mantido os relatores anteriormente designados,
que participarão da respectiva votação. Artigo 156-A. Excetuados os prazos regulados pelo provimento 102 de 2004, previstos em editais próprios, ficam suspensos até 1º de agosto de 2010 os prazos processuais iniciados antes ou durante o mês de julho de 2010. Artigo 157. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os provimentos de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67 e 71, e o regimento interno do Conselho Federal, mantidos os efeitos das resoluções 01 de 94 e 02 de 94. Artigo 158. Este regulamento geral entra em vigor na data de sua publicação.